Bom dia, feliz semana para todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à sala de consagração. Que Deus te abençoe bastante. Você escolheu o melhor lugar para estar, aos pés de Jesus. Começa a nossa mensagem hoje, ou melhor, o nosso culto hoje com uma pequena frase que diz assim: não mais falemos sobre a nossa incapacidade e falta de poder. Esquecendo as coisas que atrás ficam, avancemos no caminho para o céu. Não negligenciemos qualquer oportunidade que, se aproveitada, nos tornaria mais úteis no serviço de Deus. Então, qual fio de ouro, a santidade se entretecerá em nossa vida e os anjos, contemplando nossa consagração, repetirão a promessa: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Todo o céu se regozija quando os fracos e imperfeitos seres humanos se entregam a Jesus para viver sua vida. Somos fracos e imperfeitos? Sim, mas não olhemos mais para as nossas imperfeições e para as nossas fraquezas. Trilhemos o caminho para o céu, o caminho que nos leva para Cristo. Bom dia, Vitor. Bom Você dia, está me ouvindo? Jeane. Bom dia a todos. Como vocês estão hoje? Amém. Vamos começar, né, a nossa mensagem de hoje. Vou fazer uma pequena oração e você ora e a gente dá continuidade, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com o Vitor também. Mais feliz ainda de estarmos lendo o livro Caminho a Cristo. Pois vamos orar? Aqueles que puderem, que desejarem, se colocarem de joelhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou para aproveitarmos mais essa oportunidade de o Senhor trabalhar nos nossos corações, para que possamos refletir o teu caráter, para vivermos a tua vida. E especialmente, Senhor, que o Senhor possa trabalhar o nosso coração para que possamos verdadeiramente te amar na beleza da tua santidade. Abençoa, Senhor, esses momentos que se seguem, abençoa nosso irmão Vitor, sua vida, sua família, seu ministério. Se há alguma coisa que causa hoje alguma inquietação no seu coração, diga para ele, Senhor, tenha paz e descanse que o Senhor proverá todas as suas necessidades. Abençoa também cada pessoa aqui representada, suas famílias, e onde quer que tenha um filho teu, Senhor, neste momento, que esteja desejoso de ouvir tua voz, que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito, assim sobre nós também. O que te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Pai eterno e querido, a gente te louva porque o Senhor é merecedor. O Senhor que inventou de sua mente brilhante as leis da biologia, as leis da física, as leis da matemática, as leis das ciências, que algumas coisas a gente entende, mas tem tanta coisa que a gente não entende, meu Deus. E as poucas coisas que nos são reveladas, a gente fica impressionado com a precisão, com a dinâmica, com a inteligência, com a sabedoria. E essas leis, o Senhor utilizou as mesmas e leis mais especiais ainda para criar a nós, chamar a nós de seus filhos. E o Senhor estabeleceu um plano também para que nós não nos perdêssemos. Nós estamos estudando isso ao longo desses 21 dias. Muito obrigado por esta luz, por essa oportunidade e pelo seu Espírito, que nos traz humildade, nos traz aprendizado e também nos traz todas as demais características e atributos necessários para vencermos: o arrependimento, a reflexão, a força, a energia para agir e até mesmo a gratidão vem de ti. Muito obrigado por essas bênçãos derramadas sobre mim, sobre meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado pela sua providência de permitir que esteja dando certo todas as leituras, todas as comunhões. E em nome de Cristo Jesus, nós gostaríamos de entoar a Ti
louvor e agradecimento e gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito. Aproveitando apenas para pedir, Paizinho, o Senhor não se cansa de ouvir nossos pedidos, e principalmente pedidos que sejam para honrar e glorificar seu santo nome. Eu te peço que o Senhor me abençoe agora na leitura, me trazendo primeiro o perdão em Cristo Jesus, não olhando para as minhas faltas. Em segundo, me trazendo um espírito de humildade, mansidão, de sabedoria, inteligência, e para os meus irmãos também, que unidos agora de forma humilde nós possamos ler juntos e aprender juntos e dar glórias a Ti pelas maravilhas, pelas maravilhosas verdades que estão sendo reveladas. Leva essa mensagem para mais pessoas, Pai. Nos ajude a sermos mais ativos na propagação do Evangelho, compartilhando os vídeos, dando like, levando, encaminhando nos grupos de WhatsApp. Quem sabe tem uma alma sedenta necessária dessa mensagem hoje, que precisa ser alcançada por mim, ou alcançada por alguém que está aqui ouvindo. Que o seu nome seja honrado e glorificado, esse é meu pedido. Minha oração, que nossa vida seja um perfume suave a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pronto, Vitor. Passo a voz para você, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Amém, amém. Então, bom dia a todos, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Dessa vez ao nono dia juntos, nono dia seguido, que nós estamos juntos nesta jornada da leitura do livro Caminho a Cristo. E eu tenho uma surpresa aqui para vocês, olha só que legal, deixa eu mostrar onde nós já chegamos, olha que gostoso. Nós, então, já alcançamos 34% da leitura do livro, amém? Palmas para vocês, glórias a Deus, porque quantas coisas a gente começa e desiste no meio do caminho, né? Quantas coisas na vida nos faltou consistência, nos faltou perseverança, e a gente desiste ali antes mesmo de ter começado, ou desiste logo no comecinho. Mas eu gostaria de chamar vocês a não desistirem, a persistirem. Vocês já estão quase lá, olha só. Falta só isso aqui para a gente terminar, meus queridos. Falta apenas mais um pouquinho. Nós, nesses 9 dias, apenas em 9 dias, nós já cobrimos 34%, o que é mais de um terço, né, do livro Caminho a Cristo. Muito bem? Nós finalizamos aí na página 31. O livro no total tem 80 páginas. É assim que eu calculo qual é o percentual que a gente já cobriu. Tá bom? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos juntos nessa jornada de mãos dadas até o céu. Até o céu. Muito bem, enquanto eu compartilho agora o livro, eu gostaria de perguntar para vocês, joga aí no comentário, o que foi que você lembra de ontem? Vitor, não lembro nem o que eu almocei ontem. Você tá com dificuldade de guardar informações? A memória está fraquinha? Eu também tive problema de memória. Tenho problema de memória, tenho lutado contra isso, sabe? Isso é algo que a gente tem que levar para o Senhor também, sabia? Senhor, me ajude a ter uma memória melhor. E qual é a técnica que eu tenho sempre que falar para vocês? Papel e caneta. Papel e caneta, meus irmãos, tem que sempre usar papel e caneta. Porque aí você olha agora nas suas anotações e vai ver o que é que você viu ontem, aquilo que destacou, alguma frase que mexeu contigo. Eu gostaria de ouvir. Coloque aí no chat do Zoom ou do YouTube o que o capítulo 5, com o título Consagração, trouxe de luz, ou às vezes, não uma luz nova, mas às vezes algo que você já lembra, já sabia, mas foi relembrado pelo Espírito Santo. Você tem algo para compartilhar conosco? Compartilhe aí. E enquanto você escreve, eu estou até vendo aqui alguns comentários. Amém, glória a Deus. Aprendi que Deus não nos força, não força a vontade de suas criaturas. A Helene compartilhou aqui, comentou isso, Helene. Muito bem. A Josilene dizendo o seguinte, olha, continue com as orações, eu não estou parada, estou avançando no que está sendo, amém, no que está sendo revelado. Doutrina muda comportamento, a Aurenice compartilhou. Obrigado, Aurenice, por ter marcado
por ter marcado essa, realmente é algo que mexe comigo, está em 1 Coríntios 15, né? Quando qualquer doutrina vã te leva para comportamentos vãos. E qualquer doutrina correta te leva para comportamentos corretos, né? E a doutrina muda comportamento, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, a gente ouve, e a igreja que a gente frequenta também. Porque dependendo da igreja que você frequenta, você tem uma doutrina errônea sendo compartilhada que traz prejuízo para você. Só que essa doutrina errada, lembra que eu falei? A doutrina errada, na ignorância, não é um pecado imputado em você, né? Então é por isso que terão muitas pessoas salvas de todas as igrejas, batista, católico, presbiteriano. É por isso que a gente tem que diminuir nosso preconceito a respeito dos irmãos, né? Se eles estão ali por uma ignorância, um não conhecimento da doutrina correta, na ignorância o pecado não é imputado, a gente aprendeu sobre isso. Só que não tira o fato de que, vivendo a doutrina errada, eles têm um comportamento errado. Como, por exemplo, eles não guardam o sábado. E aí, o que acontece com a pessoa que não guarda o sábado? Ela perde a bênção do sábado. E o que acontece quando a pessoa perde a bênção do sábado? Ela perde a bênção da família, né? E aí, muitas vezes, ela tem problema na família. Por quê? Porque ela não guarda o sábado. Por que ela não guarda o sábado? Porque na igreja dela não foi ensinado isso. Tá entendendo? O dominó, que é o fato de que a gente precisa realmente buscar o conhecimento verdadeiro da palavra. E se você é alguém que está assistindo aqui esse vídeo pela primeira vez ou está conhecendo, nós estamos à disposição para dar um estudo bíblico para você, tá bom? Fica à vontade de chamar aqui o grupo, os administradores, e nós podemos dar um estudo bíblico completo da palavra do Senhor, caso você queira conhecer mais a igreja adventista, se batizar na igreja adventista, ou frequentar uma igreja que esteja perto de você. Tudo bem? Mas vamos lá. Agora nós avançamos para o capítulo 6, que tem como título Um Direito Seu. Vocês estão vendo a minha tela já? Confirme aí, por favor. Um Direito Seu. Capítulo 6, página 32. Vamos lá. Se não tiverem vendo a tela, vocês falam, tá? Mas eu acho que vocês estão vendo sim, senão alguém já teve falado. À medida que vossa consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, vistes algo da malignidade do pecado, de seu poder, de sua culpa e sua miséria, e o olhais com aversão. Amém. Irmão, quando você começar a olhar com aversão ao pecado, significa que você está no caminho a Cristo. Amém? Sentis que o pecado vos separou de Deus, que estáis cativos do poder do mal. Quanto mais lutais por escapar a ele, tanto mais reconheceis vossa impotência. Vossos motivos são impuros, impuro é vosso coração. Vedes que vossa vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. Almejais então o perdão, a pureza e a liberdade. Quem quer ser liberto aqui do pecado? Amém, né? A harmonia com Deus, sua semelhança. O que a gente pode fazer para alcançar? Paz, eis vossa necessidade. O perdão, a paz e o amor celestes em vossa alma. Oh, delícia! O dinheiro não pode comprar, não consegue, nem mesmo a inteligência, nem a sabedoria alcança a paz. Sabiam disso? Mas Deus vos oferece como um dom, sem dinheiro e sem preço. Amém. Amém. Isaías 55:1. A paz está disponível para cada um que a busca. Ela vos pertence, basta que estendais a mão e a apanheis. Amém. Glória a Deus por isso. Se você não está sentindo paz na sua família, meu querido, nesse momento, se você não está sentindo paz no seu trabalho, olha o que diz a promessa de Deus, olha o que diz a palavra do Senhor. Basta que estendais a mão, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. E eu vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Amém. Por que o espírito de profecia, meus queridos, conectou o verso sobre o pecado logo após a paz? Por que ele fez isso? Porque a única coisa que tira a paz, meus amigos, é o pecado. Às vezes é o seu pecado, às vezes é o pecado do outro. Mas o importante é o seguinte, é a transgressão. Isaías diz o seguinte:
O ímpio, meu Deus, ele não tem paz, é como um mar revolto que joga lama de baixo para cima e assim se faz. Esse é um dos versos que, para mim, me dão maior garantia de que a salvação de almas não é difícil, não é complicado. Sabe por quê? Porque todo mundo sofre, todo mundo sofre. Às vezes as pessoas não sofrem o mesmo sofrimento que você. Uma pessoa rica ela não tem a mesma dificuldade de pagar um boleto para ela, pagar um boleto não é dificuldade nenhuma. Eu tive a oportunidade de, pelo meu trabalho, uma vez eu fiz uma reunião com um executivo, ele é até ex-diretor do Banco Central, uma pessoa muito importante. E ele me convidou para uma reunião e no escritório dele lá em São Paulo. E aí quando eu perguntei para ele o que que ele fazia, ele falou: "Eu fui contratado para administrar a fortuna, administrar o dinheiro de uma família, que eu não vou mencionar qual é o nome aqui, mas de uma família muito rica no Brasil." E aí ele falou: "Tem como você ir lá no meu escritório que eu gostaria de conversar algo contigo?" Aí eu falei: "Tudo bem." Aí marcamos um dia, marcamos horário. Eu cheguei lá no escritório no horário, um pouquinho antecipado. E lembre-se o que ele falou: eu administro a fortuna de uma família só, né? Bom, quando eu cheguei no escritório, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que tinham duas recepcionistas no escritório. Duas recepcionistas, duas moças, em tempo integral lá. Isso já me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando o seguinte: bom, esse rapaz administra a fortuna de uma família, né? Eu fico imaginando assim que ele deve, é uma família muito rica, então ele deve ter mais, sei lá, ele mais uns 3 ou 4 funcionários que ficam ali, né, trabalhando. A família ela é tão rica que precisa de 4 pessoas calculando o dinheiro delas, administrando o dinheiro, levando para aqui, para ali, pagando contas para ela e tudo mais, né? Mas quando eu cheguei no escritório, me assustou que tinha já duas recepcionistas. Falei: "duas recepcionistas no escritório? Como que é para administrar o dinheiro?" Tudo bem. Aí eu conversei com a recepcionista, elas me levaram para uma sala. Falou assim: "Ah, o senhor fulano vai te receber já já." Quando eu entro na sala, tinha em cima da mesa, sabe o quê? Uma lista com nomes e telefones, os ramais. Sabe o ramal da firma, do escritório? Aí quando eu olhei aquilo lá, eu peguei o papel, não tinha nada para fazer, eu fiquei olhando assim, eu comecei a contar quantos ramais que tinham, né? Eu falei assim: estranho. Porque a lista era comprida, sabe? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34 ramais. Bom, 34 ramais com nome e tudo mais. Até que o momento ele chegou e: "Oi, Vitor, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, tá." Bom, para quem não sabe, eu vendo sistema para o mercado financeiro, então é por isso que eu tenho reunião com esse tipo de pessoa. E aí eu falei: "Antes de começar a reunião, só tenho uma dúvida, uma curiosidade, porque você falou que você administra a fortuna de uma família, correto?" Ele falou: "Sim." Eu falei: "Você está administrando dinheiro de outras pessoas, além dessa família?" Ele falou: "Não, só de uma família." Eu falei: "Mas aqui tem 34 funcionários nessa lista aqui." Ele falou: "Não, nós temos 36 funcionários no total." Irmãos, 36 funcionários para administrar o dinheiro de uma família só. 36, já pensou? 36, você tem tanto dinheiro, você precisa de 36 pessoas trabalhando em tempo integral em um escritório fechado, só para poder calcular quanto dinheiro que você tem? Esse é o mundo que nós vivemos. Enquanto pessoas têm tanto, outras têm tão pouco. E o acesso e as coisas que essas pessoas têm acesso são coisas que você e eu nunca teremos acesso. Agora vem o reino de Deus e fala o seguinte: eu dou a paz. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa qual a faculdade que você se formou, eu dou a paz para todo aquele que estende a mão. Amém? Amém. Mas então, se Deus dá a paz para todos, por que que nem todos usufruem da paz? É isso que o Espírito Profecia está nos revelando, por causa do pecado. Enquanto há pecado no seu trabalho, o seu trabalho não vai prosperar. Você me compreende isso, não? Enquanto você ainda faz um trabalho que não honra a Deus, se você executa o seu tratamento aos clientes de tal maneira que não traz glórias ao Senhor, Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Enquanto no seu casamento você
tem aprendido aqui na sala de consagração que o céu é apenas para aqueles que são amorosos e pacientes, mas você ainda trata de forma murmurativa o seu marido, reclamando, brigando com palavras agressivas, adivinha só, não vai ter paz no seu casamento. Aí você fala, não, Vitor, mas quem tira a paz é ele, quem tira a paz é o outro lado. Não, veja só. Jesus Cristo é a paz. E Jesus Cristo está te disponibilizando e te chamando para viver dentro de vocês, para que você seja a paz. Independente do que a outra pessoa faz, você vai manter a paz e o amor e a tranquilidade. E não vai sair de você palavras de murmuração, de crítica, de vaidade, de briga. Vocês compreendem, não? O convite é para que você, em si só, alcance o céu. E aí, de você, raios de luz vão influenciar e incidir sobre as pessoas ao seu redor, para que, eventualmente, essas pessoas se salvem. Nem todo mundo vai se salvar. Veja o caso de Judas, que andou ao lado de Cristo durante 3 anos e meio. Mas, pelo menos, o objetivo aqui, meu querido, é o seguinte, que você não se perca, porque você está aprendendo aqui que há um poder infinito sendo disponível para que você alcance o Espírito de Cristo. Então, é sua responsabilidade alcançar esse Espírito em você primeiro. E aí você vai sentir a paz dentro de você. Você vai viver em paz onde você pisar, vai trazer a paz. Amém? E Satanás não gosta disso. É óbvio que ele vai te atacar. Assim como ele atacou Pedro e Silas e jogou eles na prisão. Então, quando eu falo, meu querido, que a transgressão e o pecado é o que tira a paz, e se você obedecer ao Senhor, você vai ter mais paz, não significa que você não vai ter sofrimento nenhum. As perseguições satânicas, elas vão, na verdade, aumentar. Mas o objetivo do Senhor te dá tanto poder que mesmo quando você for atacado, vai ser para honra e glória dele, como aconteceu com Pedro e com Silas, que foram presos, açoitados, mesmo obedecendo. Eles não estavam em pecado, eles estavam fazendo o chamado do Senhor. Mas eles sofreram a punição da prisão. Mas Deus utilizou aquilo para quê? Para salvar mais uma pessoa, para salvar o carcereiro e toda a sua família. Amém? Então, quando você anda em obediência, você tem paz dentro de ti. Pedro e Silas choraram e se desesperaram quando eles estavam na prisão? Não. Eles louvaram. Louvaram ao Senhor, mesmo com as costas toda arrebentada, toda rasgada na base do chicote. É este o convite de Cristo para mim e para você. Obedeça a tal maneira que, independente do que aconteça contigo, você sabe, eu estou bem em Cristo. Eu tenho vitória em Cristo. Eu não vou pecar. Eu não vou abrir a minha boca para murmurar. Eu não vou abrir a boca para criticar a minha esposa ou meu esposo. Eu não vou abrir a minha boca para poder criticar de volta o meu irmão. Aquele irmão que está falando mal de mim na igreja, eu vou ajoelhar, eu vou orar por ele. Eu vou abençoar, diz Jesus Cristo. Abençoeis, não amaldiçoeis. Mais uma vez eu te digo, bendizei aquele que te persegue. Quando você alcançar este Espírito de Cristo, você vai viver em paz o tempo todo. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem que a falta de paz é literalmente a ansiedade, o sofrimento, é literalmente a gente não viver o Espírito, não tomar posse do Espírito de Cristo. É literalmente isso. Avancemos. Então foi por isso então que o Espírito de Profecia colocou aqui: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como camisa, eles se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. E eu vos darei um coração novo. Amém. E vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Amém. Que espírito é esse? O Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. O Espírito que não se deixa abalar. Confessastes os vossos pecados e de coração a eles renunciastes. Resolvestes entregar-vos a Deus. E depois a ele e pedi-lhe que vos lave de vossos pecados e vos dê um coração novo. Esse é o segredo do sucesso. Vai e pede ao Senhor. Crede então que o fará, porque assim prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando aqui na terra. Que o dom que Deus nos promete, devemos crer que o recebemos e será nosso. Jesus curava aos homens suas enfermidades.
quando tinham fé em seu poder. Ajudava-os nas coisas que viam, inspirando-lhes assim confiança nele, quanto às coisas que não viam, levando-os a crer em seu poder de perdoar pecados. Foi o que afirmou claramente ao curar o paralítico, para que saibais, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Amém. Disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus 9:6. O mesmo diz também João Evangelista, falando dos milagres de Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Amém. Irmãos, qual é o propósito? Qual é o propósito dos milagres? É para converter, é para convencer, é para isso que os milagres ocorrem. Quando Jesus ressuscitou, Maria disse: gente, Jesus ressuscitou, e os discípulos regozijaram-se, eles se abraçaram e ficaram felizes sem ver Jesus, não é verdade? Eles já se animaram e falaram que bênção, aconteceu aquilo que ele prometeu. Mas teve uma pessoa, uma pessoinha que foi, e disse: ah, não acredito nisso. Quem foi? Tomé, não é verdade? Era um dos discípulos também, ele falou lá: eu não acredito nisso, só acredito vendo. E o povo, os amigos dele falavam: Tomé, acredite, nós fomos lá no túmulo e o túmulo está vazio. Vai lá, se você quiser ver o túmulo vazio. Ele falou: ah, eu fui lá, eu vi que está vazio, eu sei e tal, mas não acredito nisso. Sei lá, mas falaram: mas o que você acha que aconteceu? Eu falei: não sei, eu só sei que eu não acredito, eu só acredito vendo. Quando eu ver, aí eu vou acreditar. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Jesus se revelou a Tomé. Agora, olha só que interessante. Jesus não se revelou trazendo uma punição a Tomé. Ele não se revelou chamando a atenção de Tomé. Ele não se revelou brigando com Tomé. Jesus se revelou, não foi repreendendo Tomé. Ele se revelou falando o seguinte: ei, Tomé, está aqui, minha mão. Pode colocar o dedo. Pode aqui do meu lado, pode. Sabe por quê? Porque Jesus tem sensibilidade pelas pessoas. Existem pessoas que só vão acreditar vendo. Assim é a fé delas, tudo bem. Cada um tem uma medida de fé. Tem pessoas que acreditam ouvindo. Eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa, eu junto com a minha sogra, junto com a minha filha, tipo, 3, 4 anos de idade me acompanha. Hoje ela tem 4, vai fazer 5, mas na época ela tinha 3, e ela me acompanha nos estudos bíblicos também. E a gente brinca até que quem deu mais estudo foi ela, porque às vezes eu não ia para o estudo, minha sogra ia e levava a minha filha. Às vezes a minha sogra não ia, eu ia para o estudo e levava a minha filha. Então quem acompanhou o estudo inteiro foi minha filha. Quando finalmente a pessoa se batizou, eu falei: mãe, essa aqui é uma honra sua. É uma pertence a Cristo através de você. E essa pessoa que nós estávamos dando estudo nunca tinha sido, obviamente, nunca tinha sido adventista, e já de idade, bom, já na terceira idade, né? Com seus 60 anos, e tudo que nós pregávamos, tudo que nós compartilhávamos com ela, ela falava assim: eu creio, e eu vou, e o crer é obedecer, né? Porque crer é obedecer. Eu creio e eu vou obedecer. Então, quando nós apresentávamos o perigo do queijo, ela falava: então tá bom, a partir de hoje eu já não como. Aí na outra semana a gente apresentava a questão do café, ela falou: então tá cortado a partir de agora. Era algo assim que até para mim eu não estava acostumado com isso, porque a gente espera e muitas vezes enfrenta resistência, na verdade. E essa pessoa, tudo que nós apresentávamos, ela falou: não, então tudo bem, a partir de agora é assim. Quando apresentamos o sábado, ela falou: então eu vou largar o emprego, eu vou me aposentar. É isso, não tem jeito. E aquilo enchia nosso coração de gozo, porque era interessante ver o milagre, literalmente o milagre acontecendo diante de nossos olhos. E para você ver quanta falta de fé nós temos, até me retive de falar algumas coisas, porque eu ficava com receio de falar tudo ao mesmo tempo, entendeu? E faltou fé em mim, porque eu falo: não, agora eu tenho que falar as coisas um pouco mais devagar, porque tudo que a gente falava, a pessoa falava assim: então, se é para ser assim, é assim que será. Glórias a Deus por isso, até o ponto em que ela chegou um dia, ela falou o seguinte: antes de eu fazer o apelo, ela falou: Vitor, eu quero ser uma adventista do sétimo dia. Amém? E ela desceu as águas batismais na nossa igreja local.
E hoje é uma bênção para o senhor ir trabalhar na igreja e está sendo uma grande bênção para Deus. Porque os milagres ainda acontecem, os milagres ainda ocorrem, e esses milagres servem para quê, meus filhos? Simplesmente para testemunhar para aqueles que não têm fé. Essa mulher, ela mora com uma outra mulher. Elas dividem o custo da casa. Você está entendendo? E essa outra mulher foi batizada depois de um tempo, quando viu o milagre acontecendo na primeira mulher, na sua amiga. Então, quando o milagre ocorre em mim, nós estamos servindo de testemunho para o outro. É por isso que você que viveu no sul, foi criado comendo carne e Pepsi, né? Que no sul não bebe Coca-Cola. Comendo carne e Pepsi a vida inteira. Seus pais te criaram assim. Você viveu assim. Você era considerado churrasqueiro, aquele cara divertido, aquele cara feliz, aquele cara que ia na frente do fogo no domingo e alimentava todo mundo, e todo mundo considera você como o cara mais legal, aquele que bebe, aquele que curte. Você, quando você finalmente receber essa palavra, você abandonar tudo isso, as pessoas vão enxergar em você um milagre. E você será usado para trazer luz para a sua família. O impacto da sua conversão, o impacto da sua mudança, da reforma na sua vida, vai ser algo esplendoroso, estrondoso em todas as pessoas que já te conheceram. Você compreende isso? Você vê que interessante que é o fato de que é uma bênção a vida das pessoas que nunca saem de longe de Cristo Jesus. As pessoas que foram criadas na igreja desde cedo, Deus usa de uma forma maravilhosa. Só que também aquelas pessoas que tiveram hábitos bem profundos e arraigados, quando essa pessoa se converte, é uma bênção maior ainda. Por isso que diz na palavra do Senhor, quem que vai amar mais, aquele que deu mais trabalho ou aquele que deu menos trabalho para converter? Aquele que dá mais trabalho tem um gostinho especial para Deus, porque é você que viveu nas trevas, você que teve coisas absurdas de testemunho, como drogas, com envolvimento com crime, com envolvimento com a bebida, com envolvimento com adultério. Na sua conversão, você pode arrastar multidões, multidões, porque as pessoas vão ver o impacto e o milagre na sua vida de uma forma mais forte do que na minha, que sempre fui filho de pastor e sempre vivi dentro da igreja. Você compreende isso? Deus quer fazer algo maravilhoso através de você, mas primeiro você precisa ter o Espírito de Cristo em você, você precisa abandonar, tem que ser visível, tem que se expressar através dos atos, através da mudança de vida. As pessoas precisam ver que um milagre aconteceu, que depois de 30, 40, 50, 60 anos, você era uma pessoa nervosa, você não é mais. E as pessoas vão falar assim, nossa, você era tão nervoso, eu sempre te conheci uma pessoa tão impaciente. E agora você fala assim, agora Cristo vive em mim. E isso vai ter um impacto. Só com uma frase de poucas palavras, Cristo vive em mim. 3, 4 palavrinhas, você vai trazer a salvação na vida de uma outra pessoa. Amém? O inimigo vai perder o poder, porque Cristo é o chefe de todas as potestades. O demônio vai sair da outra pessoa. Quando você simplesmente fala assim, não, porque agora Cristo vive em mim. Eu mudei porque Cristo vive em mim. E o demônio simplesmente vai cair de joelhos e vai sumir no mesmo poder que Cristo disse: saia desse corpo, que ele não te pertence. É isso que Deus vai fazer através de você. Quando você for alcançado por Cristo, quando você finalmente se humilhar e você permitir que Ele te mude, mude a sua personalidade, mude o seu caráter, mude os seus hábitos. As pessoas vão ver o milagre e a mudança através de você e elas vão se converter. Do singelo relato bíblico da maneira em que Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa acerca do modo em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava inválido, 38 anos que ele não usava os membros. No entanto, Jesus lhe ordenou: levanta, toma a tua cama e vai. Mateus 9:6. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, eu vou obedecer a sua palavra. Mas não. Ele creu na palavra de Cristo. Ele creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Ele decidiu andar e andou. Agiu sobre a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava sã. Você, irmão, deve agir na palavra de Cristo. Se Cristo fala que é possível você mudar o seu hábito, então creia.
Se Cristo fala que é possível você mudar as suas palavras, a sua forma que você se comporta, os seus pensamentos, então creia. Deus vai lhe conceder a força, você vai ser curado. Amém? Tenha fé nisso. De igual modo, sois vós um pecador. Você não pode expiar os seus pecados do passado, nem pode mudar o seu coração e se tornar santo, mas Deus promete fazer tudo isso por vós, mediante Cristo. Vós credes nessa promessa. Você tem uma ordem, creia nessa promessa. Confessai os seus pecados. Lembra disso? A sua parte é confessar. Você tem que falar aquilo que você faz de errado, mesmo que você goste. Senhor, eu gosto disso, mas eu estou aqui confessando, eu sei que me faz mal. Eu sei que isso impede o Espírito Santo de atuar na minha vida. Eu sei que eu preciso abandonar isso por uma questão de relacionamento, de saúde, por uma questão de fidelidade. Você primeiro confessa o seu pecado e entrega a Deus. Você quer servi-lo. Você quer servi-lo. Essa é a sua decisão, que a gente aprendeu no capítulo passado. Tão depressa isso fazeis, Deus cumpre a sua palavra para convosco. Amém? Se você crê na promessa, você crê que está perdoado e purificado. Deus supre o fato. Sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico o poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim vai ser contigo, se você crer. Amém? Amém. Meu querido, o que é que está te impedindo de avançar na caminhada cristã? O que que o Espírito Santo tem te mostrado, que tem travado, tem impedido de você receber as promessas dele? O que que tem tirado a sua paz? Você já notou? Você está apresentando diante do trono do Senhor? Agora, o convite é não só apresentar, mas apresentar com fé, apresentar com vigor, com coragem, apresentar acreditando que isso é que você anotou. Deus vai tirar de você esse pecado, essa dificuldade. Deus vai te ajudar a você superar. Amém? Não importa se foram por 5 anos que você fez isso, 10 anos, 5, 50, 60, 70. Não importa. Deus é capaz de tirar e de te curar, porque não tem nenhum pecado que seja maior que Deus. 38 anos sem usar as pernas. Então pode ser que você tenha 38 anos que você não diz eu te amo para o seu pai ou para sua mãe. 38 anos que você não diz eu te amo para sua esposa. Pode ser que seja 38 anos que você não consegue levantar de madrugada para poder ler a Bíblia, ou 38 anos que você não consegue interceder por alguém que te fez mal. 38 anos que você não usa esse membro, não usa essa parte do seu cérebro. Deus te tem um convite nesse momento. Levanta e anda. Depois de 38 anos você vai usar isso para honra e glória dele. Esse é o milagre que ele tem para você e para mim hoje. Deus tem um convite para você usar os membros do seu coração, os membros da sua mente, ou até mesmo os membros do seu corpo, para fazer algo que você nunca fez. Você nunca cozinhou para alguém, nunca se esforçou, nunca trabalhou no serviço para nenhum pobre, nenhum presidiário, nenhuma pessoa com necessidade. Você nunca foi limpar a casa dela ou reformar a casa dela, sendo que você tem o dom da reforma da casa. Você tem o dom da limpeza da casa e você nunca se levantou para poder varrer a casa de alguém que é paralítico. Deus está te levantando para você fazer isso hoje, está te segurando pela mão, assim, levanta e anda, vai lá e faz. O milagre vai acontecer hoje. A nossa vida, meus queridos, nessa terra é simplesmente para servir aos outros, não tem mais nenhum outro propósito, nenhum outro objetivo. Ao servir aos outros no Espírito de Cristo, nós vamos expandir o reino de Deus e diminuir o reino das trevas. Que coisa maravilhosa! É a bênção e é o benefício de trabalhar para Jesus, de ver o reino das trevas diminuindo. E eu sou nordestino, então eu ainda utilizo alguns termos que eu falo para minha esposa, é para causar bagaceira para cima do reino das trevas. Eu quero que diminua. O demônio vai se afastar desse bairro. Nós temos orado aqui, nós temos andado com o nosso carro, rodando as ruas, e a gente tem clamado e intercedido. É para causar bagaceira mesmo. O reino de Deus vai tomar conta aqui e os viciados vão ser curados. E os bares vão ser fechados. É dito que no reavivamento e reforma que houve, eu não vou precisar se foi na Suíça ou foi em Londres, mas durante o período de reforma, e o irmão, um dos mártires,
ele começou a orar e pregar para os bêbados e para a cidade de tal forma que os bares foram atrás do governador, falando o seguinte: esse homem está trazendo prejuízo para a gente, porque ele está tirando os nossos clientes. Que maravilha! Imagina você chegar ao nível de mudar a economia de uma cidade, mudar a economia de um país. Por que que vende tanta cerveja nesse Brasil? Quem são as pessoas mais ricas do Brasil? Os donos da cervejaria Ambev. Que absurdo! Como é que a gente faz para reverter isso? Na base da oração, na base da fidelidade, na base da fé. Sim, eu quero mudar a economia deste país. Sim. Por quê, Vitor? Porque é um sinal de que Cristo está atuando através de nós. Vamos trabalhar e interceder pelos outros, mas primeiro você precisa ter o Espírito de Cristo. Primeiro você precisa ter o Espírito de Cristo. Você tem que ter a fé de que Cristo pode curar você primeiro, para depois curar os outros. Não espereis até que você sinta que estás curado, mas dizei, eu creio e assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus o prometeu. Diz Jesus, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Marcos 11:24. E as pessoas usam, das outras igrejas, usam esse verso para fazer o seguinte, ó, creia que você vai ter uma BMW X6, creia que aquele emprego é seu, creia que você vai passar no concurso público. Não tem nada a ver. Em que momento que a Bíblia promete você passar em concurso público ou não? Se for para a honra e glória de Deus, você vai passar. Mais aí, ó, tem até um outro aspecto aqui que a gente nem vai ter condições de falar. Adivinha quem que vai receber a honra de Deus para poder passar no concurso público? Aquele que estuda para o concurso público. Aquele que está sendo obediente à palavra do Senhor, que é esforço que eu te ajudarei. Aí você não estuda e vem orar, fazer pedido de oração na igreja. Gente, ore por mim para eu poder passar no concurso público. Isso está de acordo com a palavra do Senhor? Me diga. Deus vai causar uma injustiça no mundo, trazendo um emprego para você que não se esforçou, ao invés de dar um emprego para aquele que se esforçou? Você acha que só porque você frequenta a igreja é justo você receber a bênção do esforço, sendo que a outra pessoa está obedecendo a palavra do Senhor, mesmo que ela não vai para a igreja, ela é mais fiel que você? Você acha que é justo você receber o cargo na prefeitura, o cargo na autarquia, à frente de uma pessoa que está sendo fiel e acordando de madrugada, estudando e marcando, usando as técnicas que Deus já poderia ter revelado para você, mas que você não está sendo obediente o suficiente? Não é assim que funciona, meu querido. As pessoas tendem a colocar uma espiritualidade de facilidade na vida delas, achando que porque conhecem a palavra de Deus, Deus tende a aplanar o caminho dela. Meu amigo, o que você pedir orando, creio que receberei, é o seguinte: peça para que Deus te dê a obediência. Isso você pede. E Deus vai te dar. E da obediência você vai colher muitos frutos, muitas bênçãos. Vai passar no concurso, vai comprar um carro novo. Você está me entendendo? Você vai conseguir pagar suas dívidas. Mas você tem que clamar para que Deus retire o espírito de desobediência, o demônio da preguiça, o demônio da falta de consistência. Tudo que começa não consegue terminar. Isso é um demônio. O que começa não termina, não tem consistência, não tem persistência, isso é um demônio. Você tem que clamar pela cura do demônio primeiro. Que Deus afaste esses espíritos maus de você. E uma vez que você esteja cheio do Espírito na obediência, adivinha só, tudo de bom vai acontecer. As bênçãos vão começar a ser acumuladas na sua vida. Tem que parar de orar pelos frutos, tem que orar pela raiz. Vocês estão me compreendendo, não? As igrejas lá de fora oram pelos frutos. Ei, eu prometo, eu vejo isso em você, eu declaro, você vai conseguir. E onde é que está escrito? É baseado em que você está fazendo isso? Declarando sobre a vida? Em que? Baseado em que? E nós, como adventistas, a gente não usa esses mesmos termos. A gente tem um pouco de receio de usar esses termos, que são termos agressivos, mas a gente ora igualzinho. No final das contas, é o mesmo Espírito. A gente fica orando só pelos frutos. Orando pelos frutos. Temos que orar pelo tronco da árvore. O tronco tem que estar saudável, o tronco tem que estar puro e santo. Os frutos são consequência, meus queridos. Os frutos são consequência. Ore, anote aí. Orar pelo tronco e não pelos frutos. Mas Deus é tão bom
que ele também permite que a gente colha alguns frutos, ele também permite que a gente não pague todas as consequências dos nossos erros. Isso é bondade. É porque ele é muito bonzinho mesmo, ele é misericordioso. Deus, ele realmente é fora de série. Mas se você quiser a bênção real na sua vida, você tem que orar pelo tronco da sua vida e o tronco da vida do seu irmão. Quando nós orarmos pela saúde de alguém, precisamos orar pela cura completa, não só pela cura da dor, mas pela cura da mente. Quando nós orarmos por um emprego, orarmos por uma entrevista, devemos orar sim pelo episódio da entrevista, mas temos que orar também pelo episódio de todos os meses que passou e essa pessoa não se comportou da maneira que deveria se comportar. Que Deus cure o meu espírito de preguiça, me ajude a ser mais criativo, me ajude a ser mais diligente, porque naturalmente as coisas virão. Naturalmente as coisas. A palavra do Senhor diz o seguinte: tudo que pedis orando, crede que recebereis, tê-lo-eis. A cura em Cristo Jesus está disponível para você e para mim. Essa promessa tem uma condição, que a gente ore segundo o quê? A vontade de Deus. E esse é o ponto-chave. Tudo que diz respeito a curar o seu espírito é a vontade de Deus. Tudo que diz respeito a ser mais obediente, a ter os frutos e os atributos do Senhor, que é ser mais organizado, ser mais diligente, ser mais amoroso, isso é a vontade de Deus. Você não precisa ter medo, ter receio se é a vontade de Deus ou não. Só que os frutos, você não sabe se é a vontade de Deus. Esse é o ponto-chave que eu estou te ensinando hoje. Que a gente está aprendendo de acordo com o livro Caminho a Cristo. De acordo com o Espírito Profecia. Eu aprendi neste livro. Os frutos, você não sabe se é a vontade de Deus ou não. Você não sabe se o emprego é a vontade de Deus. Você não sabe se passar no concurso é a vontade de Deus. Você não sabe se manter, se aquele relacionamento é a vontade de Deus. Você não tem certeza disso. O que você tem certeza é ser obediente é a vontade de Deus. Ser diligente é a vontade de Deus. Ser amoroso é a vontade de Deus. Ser perdoador, essa é a vontade de Deus. Então é por isso que você pode orar com coragem, com fé e com grande clamor pelo tronco. Entende? Pelo espírito de obediência. Aí você permite que Deus traga os frutos sobre você. A promessa tem uma condição, que a gente ore segundo a vontade de Deus. Ter o Espírito de Deus é a vontade de Deus para você. Isso é fato. Mas é a vontade de Deus purificar-nos do pecado aqui, ó, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Essa é a vontade de Deus. Podemos, pois, pedir estas bênçãos. Quais? Purificar-nos do pecado. Essa bênção que você pode pedir. Crer que as havemos de receber e agradecer a Deus já haver recebido. Isso é que é gostoso. Aqui é o creme do creme. É a cereja no bolo. Você vai orar pela santidade e vai crer que você já recebeu, porque Deus é poderoso para te dar isso. Amém. É nosso privilégio ir a Jesus e sermos purificados e apresentar-nos perante a lei, sem pejo nem remorso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8. Amém? Vocês estão acompanhando, meus queridos? Vocês estão conseguindo compreender? Às vezes eu fico com receio, eu fico com medo. Falo, será que eu estou conseguindo transmitir qual está sendo a mudança de vida que está sendo proposta para nós aqui hoje? É algo que literalmente, a partir desta madrugada, nós vamos andar em uma novidade de vida. As nossas orações vão mudar, o nosso pensamento a respeito das coisas vão mudar. Mas é necessário que a gente compreenda. Mas eu tenho fé que nós estamos compreendendo no Espírito do Senhor. Doravante não sois mais de vós mesmos, fostes comprados por preço. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que mira Pedro 1, 18 e 19. Por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus, e Ele vos ama como ama a seu próprio Filho. Amém. Deus nos ama como ama ao próprio Jesus Cristo. Agora que vos entregastes a Jesus, não torneis atrás. Não vos furteis a Ele, mas dizei dia a dia, eu pertenço a Cristo. A Ele eu me entreguei. E rogai-lhe que vos dê seu Espírito e vos guarde por sua graça. Do mesmo modo que vos tornastes filhos de Deus, entregando-vos a Ele e nele crendo, assim também deveis nele viver. Diz o apóstolo.
Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2:6. E este é o sinal dos Cristo. Esta é a marca. Se você está realmente com o Espírito de Cristo ou não. Você vai olhar pelo seu caminho, você vai refletir ao longo do dia, não só quando for de noite pode ser tarde demais. No meio-dia, faça uma oração, reflita assim, ó, houve alguma coisa hoje que eu não andei contigo? Houve algo hoje que eu não me comportei como Jesus se comportaria? Isso será um sinal do Espírito Santo para você, para mostrar a área na sua vida que você ainda não recebeu. Porque pode ser que você tenha recebido Jesus Cristo numa área da sua vida. Você é fiel no dízimo, mas você ainda não é fiel no seu relacionamento. Você é fiel no seu relacionamento, mas você ainda não é fiel no seu trabalho. Você é fiel em tudo isso, mas você ainda não é fiel no serviço do Evangelho. Então, Deus vai te mostrar através do Espírito Santo, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai mostrar as áreas em que você ainda tem que galgar novos patamares. E às vezes você não está cometendo pecados, mas você está deixando de fazer aquilo que Cristo faria no seu lugar, aquilo que o Espírito de Deus tem como propósito, porque Deus é ambicioso. Deus é ambicioso. E você já é. Olha só, vou falar para você. Isso pode ser chamado por alguém aqui. Você já é dizimista, ofertante, você trabalha na igreja, você dá estudo bíblico, só que o seu método é um método que dá pouco resultado. O seu método é um método baseado em crenças ou práticas humanas e você está conseguindo apenas alcançar uma pessoinha, duas pessoinhas por ano, sendo que Deus tem um espírito à disposição, super poderoso. Deus tem um plano na sua vida para você alcançar 20, 30, 50, 150 pessoas, 1000 pessoas. Só que você não está orando especificamente pela ambição do Senhor. Você tem que ser mais ambicioso em Jesus Cristo. E isso é uma falta também. Deixar de fazer aquilo que você poderia fazer também é uma falta no reino de Deus. Vitor, mas onde é que eu estou errando? Não é que você está errando em pecado? É porque você não está tomando posse das joias que Cristo tem para ti, que é a criatividade, o espírito de liderança, o espírito de multiplicação, coisas que o povo do mundo usa para as coisas do mal. Você vê um cantor de funk que sai do nada na periferia e ele daqui a pouco ele consegue lançar uma música, um álbum e ele faz parceria com outros e ele lança, um canal no YouTube, daqui a pouco ele tomou conta do Brasil inteiro. E eu fico olhando isso, eu fico assim impressionado. É óbvio que um ambiente de trevas, você vai querer consumir coisas das trevas. E esse rapaz ele está oferecendo alimento e produtos das trevas. Tudo bem, mas o que eu queria tirar aqui é a lição das coisas do mundo, o fato de que eles são organizados o suficiente para poder sair do zero e conseguir alcançar um país inteiro. Como? Através da aplicação. Ele tomou posse de atributos e leis do Senhor: parceria, organização, liderança, multiplicação. Isso está à disposição sua e minha, só que às vezes você é muito tímido no espírito, porque você tem medo de crescer, porque Satanás coloca isso dentro da gente. Ah, não, porque ambição é algo ruim. Ambição é algo ruim para alimentar a sua vaidade, meu querido. Mas para Deus, Deus é o ser mais ambicioso que existiu nesse universo. Quando ele chegou para Abraão, falou o seguinte: de você eu vou fazer uma nação. Quantos filhos Abraão tem hoje? Bilhões! Esse era o plano de Deus, ele quer fazer isso através de você agora, porque esses filhos de Abraão estão em apostasia, esses filhos de Abraão estão em desobediência. Você já está em obediência, amém por isso. Deus quer que você leve essa obediência para milhões, só que você está muito tímido no espírito, você nunca fez uma oração com mais ansiedade, você nunca fez uma oração com mais ambição no espírito de Cristo. Você não está clamando pela cidade, você está clamando apenas por coisas pouquinhas. O nosso convite hoje é que você se cure do espírito de timidez. Não vem de Deus o espírito de timidez. Não vem do Senhor. Existem personalidades, alguns que falam mais, alguns que falam menos. Não estou falando que falar pouco é pecado. Pelo contrário, é uma bênção. Até que a palavra do Senhor, aquele que refreia a sua língua, é maior do que qualquer guerreiro. Não confunda as coisas. Eu estou falando do espírito de timidez, aquele que te impede de trabalhar, de avançar para Cristo. Busque a cura disso também. Busque a cura, porque Deus quer te usar grandemente através de você. E você está impedindo, pelo medo,
O amor lança fora todo o medo. Tenha mais amor pela obra de Deus. Onde foi que eu parei? Me perdi, desculpa. Vamos lá. Julgam alguns que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão reformados antes de poder pedir sua bênção. Não. Podem invocar a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de sua graça, do Espírito de Cristo, que lhes ajude as fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas e limitações, meus queridos, até mesmo leviandade e pecaminosidade, e rojar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor e atar nossas feridas e nos purificar de toda impureza. E é aqui onde milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoe pessoalmente e individualmente. E aí esse pecado impede que você atue para ele. Não pegam a Deus em sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saber por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandonai a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós. Abandone essa suspeita. Deus quer te usar grandemente. Deus quer te perdoar e te usar. Elas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a toda alma carente. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, e que por ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhes as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhes os trajes brancos da justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer. E viver o quê? Em abundância. Lembra? Eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Essa é a palavra-chave para 2025 na minha vida. Espero que seja na sua também. Eu tenho clamado por abundância no Espírito. Não mais viver timidamente. Pregar e avançar o evangelho para salvar muitas pessoas. Sabe por quê, meus queridos? Tem gente demais nesse mundo. Só o Brasil são quase 300 milhões de pessoas. É muita gente para a gente poder trazer o Espírito de Cristo, trazer a cura e trazer o perdão. Deus não trata conosco da mesma maneira em que homens finitos tratam uns com os outros. Seus pensamentos são pensamentos de misericórdia, amor e eterna compaixão. Diz ele: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Isaías 44:22. Não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. Satanás está pronto para nos subtrair as benditas promessas de Deus. Ele deseja arrebatar da alma toda a centelha de esperança. Olha só, isso aqui é plano do inimigo, hein? Quer tirar da gente todo o raio de luz, mas não deve permitir fazê-lo. Não deis ouvido ao tentador, mas dizei: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Eu tenho um compassivo Pai Celeste, e conquanto tenha abusado de seu amor e dissipado as bênçãos que me concedeu lá atrás, tudo que ele me deu, eu já desperdicei. Eu vou me levantar, irei ao meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E a parábola vos diz como será recebido o transviado. Como é que foi que o filho pródigo foi recebido? Quando ainda estava longe, viu-se o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Deus quer beijar a mim e a você. Amém? Amém. Lucas 15:18-20. Mas mesmo esta parábola terna e comovedora como é, não consegue exprimir a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara por seu profeta: com amor eterno eu te amei, e também com amorável benignidade eu te atraí. Jeremias 31:3. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, esbanjando seus bens em terra estranha, o coração do Pai anela por ele, e cada desejo de voltar a Deus despertando na alma não é senão o terno instar de seu espírito, solicitando, suplicando, atraindo o extraviado para o amante coração paterno. Tendo perante vós as ricas promessas da Bíblia, podeis ainda dar lugar à dúvida? Podeis supor que quando o pobre pecador almeja voltar e anseia abandonar os seus pecados, o Senhor lhe impeça severamente prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tal pensamento. Nada pode ser mais prejudicial à vossa alma do que entreter tal conceito de nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. É daqui onde tem essa frase famosa.
e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo, a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Que linguagem mais convincente ou mais terna poderia ter sido empregada do que essa que ele escolheu para exprimir o seu amor para conosco? Dizer: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Olhai para cima, vós que duvidais e tremeis, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Agradecei a Deus o dom de seu Filho amado e orai para que ele não tenha para vós morrido em vão. O Espírito convida-vos hoje. Vinde a Jesus de todo o vosso coração e podereis rogar sua bênção. Ao lerdes as promessas, lembrai-vos de que são a expressão de amor e misericórdia indizíveis. Esse é o último parágrafo, tá? O grande coração de amor infinito incline-se para o pecador com ilimitada compaixão. Temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Efésios 1:7. Sim, tão somente crede que Deus é vossa ajuda. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que dele vos aproximardes em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós com misericórdia e perdão. Amém? Amém, meus queridos. Finalizamos a leitura do capítulo 6. Eu agradeço a sua paciência, a sua participação, as suas orações. Eu espero que tenha ficado claro hoje o convite de Jesus. Para alguns que ainda têm dúvida de que é possível vencer, aqui está dizendo: não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Seja lá aquela dificuldade que você ainda está enfrentando, seja no apetite, seja no seu temperamento, seja na sua falta de iniciativa, Deus tem para você um presente hoje. E a promessa dita para nós hoje é: peça crendo que já recebeu e será sua. A bênção será sua. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a mim, a você, a todos nós, tantos que estão presentes, que não estão ouvindo gravado. Eu gostaria de ouvir o seu testemunho em breve, de que você tomou posse dessa promessa e você recebeu. E venha aqui contar para nós depois qual foi a vitória em Cristo alcançada, em nome de Jesus e para a glória dele, é que a gente está fazendo essa jornada e continuemos cada vez mais. Hoje a gente finalizou o dia 9, o capítulo 6. Amém? Amém. Muito obrigada, irmão. Muito obrigada pela leitura do livro Caminho a Cristo. Não sei o que outros irmãos sentiram, mas parece assim, desde a primeira frase, parece que está derramando água e a gente bebe, 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 bebe. Muito obrigada. Gostaria de convidar alguém para fazer uma oração e depois o irmão Vitor faz uma outra oração e depois a irmã Dalvani vai fazer a oração cantada. Alguém gostaria neste momento, fazer uma pequena oração? Quem desejar é Eu só levantar a gostaria, mãozinha. eu Quem gostaria, falou? a Norma. Pronto, irmã Norma, o irmão vai fazer a oração, o irmão Vitor, depois a irmã faz uma oração e depois a irmã Dalvani faz a oração cantada, ok? Então, é o irmão Vitor, a irmã Norma e depois a Dalvani. Irmão Vitor, pode começar, obrigada. Oremos. Pai eterno e querido, muito obrigado, meu Pai, por essas palavras. Muito obrigado por este lembrete que o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso e, acima de tudo, é tão poderoso, Pai. Não permita que o inimigo coloque na nossa mente, Pai, que o Senhor é fraco, ou de que o Senhor não pode nos mudar, ou de que o Senhor não pode nos dar a vitória nos frutos do Espírito. Nós lemos hoje a passagem. Tudo que a gente pedir, crendo, nós vamos receber. As pessoas têm distorcido esse verso, meu Deus, e têm aplicado aos frutos. Não, que se você crer, você vai ter esse emprego, se você crer, você vai ter aquele carro. E pode até ser, Pai, que o Senhor tenha presentes especiais para a gente, te louvamos por isso. Mas hoje nós aprendemos que este crer é o crer na vitória em Cristo, na vitória de alcançar novos frutos no Espírito.
nós precisamos crer que o Senhor está à disposição de nos dar 100% dos frutos do Espírito. E é isso que nós vamos tomar posse neste momento, em nome de Cristo Jesus, Pai. Eu oro e clamo de forma intercessória, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a paciência, o amor, a empatia, a benignidade, sermos bondosos, o serviço, trabalhar pelos outros, a fidelidade em tudo que nós fizermos, a organização, meu Deus, nos ajuda a sermos organizados, sermos bonitos em tudo que nós fizermos, que a gente possa fazer com beleza, com amor aos detalhes, Pai. Todos esses atributos que saem do seu coração, do seu trono, que fazem parte do seu ser, eu quero receber, Pai, derrama sobre nós neste momento. E que a gente possa ter fé de que nós já estamos recebendo. E quando o Espírito Santo nos mostrar que nós estamos indo contra um desses atributos, quando o Espírito Santo vier nos convencer, nos mostrar o pecado, o nosso erro, que nós possamos atender ao chamado e confessar o pecado, reorganizar, dirigir o caminho, retroceder e voltar para o caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Nos ajude, meu Deus, a nos livrar de qualquer caminho pecaminoso que estejamos trilhando neste momento, para que nós possamos receber a bênção completa e pura do seu santo trono. Tenha misericórdia de nós e aumente a nossa fé. Nos ajude a ter fé em Cristo Jesus, ter fé em Ti, de que o Senhor ainda opera milagres. Nós temos visto os milagres em nossa vida, Pai, mas nós queremos mais e mais. Nós queremos realmente, Pai, avançar no poder do Espírito para poder fazer um chacoalho na nossa família, fazer um chacoalho espiritual no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, Pai. Nos use grandemente, nos ajude a ter fé de que é possível, meu Deus, alcançar muitíssimas almas se nós tão somente nos ajoelharmos, sermos obedientes, como Jesus foi obediente também. Sermos humildes, para que o nosso eu morra e Cristo Jesus viva em nosso lugar. E aí sim, nós podemos trabalhar porque não terá vaidade na gente. Nós podemos trabalhar porque não terá orgulho na gente. Nos purifica do mal. Retira os anjos maus de perto da gente, as tentações, manda para longe, e qualquer demônio que faça morada em nosso coração, que eles sejam expulsos para a honra e glória do seu santo nome, e que Cristo viva em nosso lugar. É o que eu te peço encarecidamente. Em nome de Jesus, o chefe de todas as potestades, nos dá a cura. E nós cremos que o Senhor pode nos dar a cura. Nos ajuda a levantar, Pai, já com a certeza que seremos curados de qualquer hábito ruim, de qualquer temperamento ruim, temperamento que não condiz com o Espírito de Cristo Jesus, temperamento que não vai entrar no céu, Pai. Toma posse de nós e derrama sobre nós a cura, assim como o Senhor levantou aquele paralítico de 38 anos, que já não tinha osso, já não tinha tendão, estava tudo quebrado, tudo machucado, mas o Senhor é poderoso para curar num exato instante a todos aqueles que derramam sobre ti a vontade. O que a gente está fazendo nesse momento é isso, Pai, colocando sobre ti que o Senhor realize a sua vontade em nossa vida e não a nossa. Faça com que o nosso eu morra, por favor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e clamo. Amém. Santo Deus, eterno Pai, engrandecido e exaltado seja o teu nome. A ti toda a honra, glória e louvor. Pai, como nós somos gratos, como nós somos felizes, Pai, por ter um Deus como o Senhor nas nossas vidas. Amém. Um Deus que é Pai, que é amigo, um Deus que carrega no colo nos momentos mais difíceis. Um Deus, Pai, que sonda, que conhece, onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que move coração, um Deus que ajuda, um Deus maravilhoso. Pai, nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Eu te amo, Pai, e quero te louvar, te exaltar, te glorificar em espírito e em verdade. Obrigada, Pai, porque todas as manhãs o Senhor renova as tuas misericórdias nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos dá a chance de consagrarmos ao Senhor, de estarmos diante da tua presença, de receber o perdão, de recomeçar. Pai, como é bom sermos impactados pelo Senhor. Como é bom saber, Pai, que não estamos sós, que o Senhor está conosco todos os dias. Pai, às vezes nos nossos caminhos nós encontramos espinhos, Pai,
O inimigo às vezes nos ataca, nos prova, mas o Senhor é poderoso para transformar esses espinhos em flores e exalar na nossa vida o perfume do amor, da benevolência, da clemência, do perdão. Pai, obrigada, obrigada, Pai, gratidão por Jesus, pela cruz, por esse sacrifício, por Senhor, Pai, ter feito o ser humano com todo amor, com todo carinho, e por Senhor estar conosco sempre, Pai, nos ajudando em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Senhor, continue mudando o nosso caráter, a nossa personalidade, por favor, papai. Em nome de Jesus, continue fazendo da gente um estandarte na tua presença. Continue, Pai, nos dando o desejo de termos intimidade com o Senhor. Pai, quanto mais próximo de ti, quanto mais perto de ti, mais amorosos nós nos tornamos, mais semelhante a ti nós nos tornamos, Pai. E é isso que queremos, Senhor. Nesse mundo não há nada mais que nos interessa, Pai, a não ser fazer a tua vontade, a não ser estar na tua presença, a não ser ter intimidade contigo, Pai, porque a felicidade é o Senhor, o amor é o Senhor, a alegria é o Senhor, a paz é o Senhor, a harmonia é o Senhor, Pai, a vida é o Senhor. Pai, nada de bom, Senhor, não, somente vem de ti, Senhor. A tua bondade nos toca, nos molda, nos transforma, nos vivifica. Senhor, por favor, nos ajude a viver hoje Cristo. Nós queremos dizer como Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Muda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, por favor. Nós queremos ser semelhantes a Ti, a Tua imagem, a Tua semelhança. Nós queremos ser, Pai, como Adão e Eva antes do pecado, ter plena comunhão contigo, ser sensível à voz do Espírito Santo, estar diante da Tua presença. Pai, a Tua palavra diz ser santo como eu sou santo, Pai, nós queremos. Mas ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Sozinhos nós não conseguimos, precisamos da Tua ajuda. Nos ajude, Paizinho, por favor. Reine em nós, seja batida dos nossos corações, seja o nosso respirar, Pai. Que todas as nossas decisões possam ser, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nos coloque no centro dos Teus desejos para nós, Pai. Viva, que nós possamos viver os Teus sonhos para nós, a Tua vontade para nós, Pai. Por favor, nos ajude. Ó Deus, nos torne forte onde nos somos fracos. Nos ajude, Pai, a viver em santidade. Nós tira o nosso eu, a nossa prepotência. Tira tudo que não te agrada, mas tira na raiz, Pai. Amém. Nos torne santo como Tu és santo, Pai. Tira de nós tudo que não provém de Ti. Arranca, Pai. E coloca em nós o que o Senhor desejar, mas coloca abundantemente, Pai. Que nós possamos transbordar a Tua vontade, o Teu querer em nós. Por favor, Pai. Só assim poderemos ajudar o nosso semelhante. Só assim, Pai, quando estivermos realmente no centro dos Teus desejos para nós. Fortaleça a nossa fé. Toma-nos em Teus braços de amor, pois nós queremos só o Senhor, Pai. Só o Senhor nas nossas vidas. Queremos fazer só a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, santifica-nos, lava-nos com Teu sangue, Pai, nos limpa, nos vira do avesso, Pai, e nos torne mais alvo que a neve, Pai. Amém. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós chamamos, Pai. Hoje quero te amar mais do que ontem, e se amanhã o Senhor nos der vida mais do que hoje, que a cada dia possamos ser mais e mais apaixonados pelo Senhor, Pai.
Pai, eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor, o que nós possamos não conseguir imaginar, Pai, nem pensar. Obrigada por tudo, Pai. Eu te amo, nós te amamos. O Senhor é muito bom, Pai. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso, Pai. Santo é o teu nome. Glorificado seja o Senhor. A ti toda a honra, glória e louvor. Queremos te exaltar, glorificar e amar em espírito e em verdade, não somente hoje, Paizinho lindo, maravilhoso, mas por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, nosso guia, nossa luz, nós te amamos, Jesus. Amém. Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar é minha força, meu bordão. Sem ele, pena. Quando em pesar, a ele eu vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar. Cristo é Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar, da minha confusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons a flux. sol, chuva e luz, bênçãos à cruz. Cristo é Deus. Cristo é tudo para mim, eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Dalvani, irmã Norma, irmão Vitor. Verdadeiramente, o melhor lugar do mundo é aos pés do nosso Salvador. E nestes dias, nós temos sentido que nós estamos verdadeiramente aos pés de Jesus. E não apenas aos pés, mas bem abraçadinhos dele. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós temos passado aqui. Se alguém quiser fazer uma pequena consideração, porque o nosso horário já está avançado, e eu vi também que o irmão Vitor ainda quer falar algumas palavras, né, sobre o estudo da Bíblia. Se o irmão já quiser falar, pode ficar à vontade. Eu prometi que ia falar hoje, né? Então, vou falar hoje já. Qualquer coisa eu aprofundo mais amanhã. Certo. Mas
tinha dito ontem que eu ia mencionar um formato que eu tenho utilizado para poder fazer estudo da palavra do Senhor e tem sido uma grande bênção. É o seguinte, eu tenho pego um livro, por exemplo, para poder ler, digamos, o livro de Romanos. Esse foi o primeiro livro que eu fiz isso. E aí eu leio o livro completo, e aí não importa quanto tempo eu levo. Às vezes, eu leio mais devagar, às vezes leio mais rápido. Eu não coloco um prazo para poder ler o livro. Mas assim que eu termino o livro, o que eu tenho feito? Eu tenho voltado para ler o livro de novo, entende? Então, ao terminar o livro de Romanos, ao invés de partir para um próximo livro, eu volto para ler o livro de Romanos novamente, numa segunda vez, ele de forma completa também. E ao finalizar ele na segunda vez, também não importa quanto tempo leva, se eu li em alguns dias ou se eu li em um mês. Quando eu termino o livro de Romanos pela segunda vez, eu volto para ler de novo três. E assim eu faço até fazer 7 vezes. Tem sido uma bênção, mudou a minha vida por completo. E é algo impressionantemente sobrenatural. O fato de que você lê uma vez, aí quando você lê a segunda, você vai com uma caneta, às vezes, de uma cor diferente, aí você fala, mas isso aqui é como se eu não tivesse lido, mas você sabe que você leu, porque você leu ele inteiro, no mês passado, ou alguns dias atrás. E aí, quando você está lendo de novo, tem coisas novas. Aí você, quando vem na terceira vez, tem coisas novas. E parece que você fala, não, na quarta vez não vai ter coisa nova, não é possível. E acredite, tem coisas que são reveladas pelo Espírito, além na quarta vez que você lê, na quinta, na sexta e até na sétima, você ainda tem novidades. Só que essas novidades que surgem na quinta, na sexta e na sétima são de arrepiar. Porque são realmente coisas que o Espírito guardou para você como um presente pela sua persistência. Porque a glória de Deus é encobrir determinadas coisas, a glória do homem é revelá-las. Deus gosta quando você se esforça no entendimento da palavra. É a glória do homem revelar as coisas que Deus escondeu só para você. E tem coisas ali que são reveladas só para você que ninguém nunca no mundo entendeu, mas para você é revelado. Mas quando você se põe num estudo assim detalhado e esforçado, é onde tem esses presentes do Senhor. Eu tenho feito isso, fiz isso com o livro de Romanos, depois eu fiz isso com o livro de Joel também, com um livro pequenininho. Eu fiz isso estou fazendo isso com Coríntios agora, 1 Coríntios. Acho que já finalizei Coríntios, se eu não estou na última leitura. O único livro que eu não consegui fazer isso foi o livro de João. O livro de João eu comecei a ler, e aí quando eu cheguei nos capítulos 14, 15 e 16, eu não consegui avançar, porque é muito bonito. E aí eu quero avançar para poder ler de novo e o Espírito Santo não me deixou. Isso pode acontecer com você, tudo bem? Faz parte, tá? Faz parte do processo de ser levado pelo Espírito Santo. Eu não consigo terminar o livro de João, porque os capítulos 14, 15 e 16 são tão profundos e dá vontade de memorizar, dá vontade de criar música sobre aquilo. É tão lindo que eu não consigo avançar. Aí eu falei, mas Deus, eu preciso ler outras coisas. Então eu deixei João, eu desisti um pouco de João por um tempo, para poder ler 1 Coríntios e para poder ler outros livros. Mas é isso, eu já fiz isso com vários livros, eu não estou lembrando agora quais todos que eu fiz, mas tem sido uma bênção e é um convite, é uma sugestão que eu faço para que vocês busquem experimentar e depois vocês contem para mim o que vocês acharam. Amém. Obrigada, irmão, por compartilhar. Às vezes dá vontade de ser só como Maria, né? Passar o dia todinho, só lendo, lendo, lendo. Só que não, né? É como os 8 remédios, você não pode passar o dia só bebendo água, ou passar o dia no sol, ou passar o dia dormindo. E a palavra de Deus é como um banquete, a gente quer comer de tudo, mas não dá para comer tudo de uma vez, né? Tem que ir aos pouquinhos, aos pouquinhos. É. Que Deus nos dê sabedoria, nos inspire, nos ajude a estudar exatamente aquilo que a gente precisa. Ontem, quando eu fui para a igreja, o pregador disse que orou, Senhor, o que a igreja está precisando ouvir? Então, nós também. E a mensagem de hoje, toda eu estava precisando, principalmente quando você falou que nós temos que, eu anotei aqui, você está muito tímido no espírito. Eu tenho esse lado, eu tenho um lado tímido que eu preciso, eu peço a Deus todos os dias para trabalhar comigo. Eu sou muito de ficar por trás das câmeras, tanto que agora, quando começa a sala, eu ligo a câmera, vocês observaram, né? Mas é já fazendo o contrário do que é o meu natural, o contrário
O meu natural é não aparecer. É trabalhar, fazer, mas não aparecer. Tenho vontade de cantar na igreja, lá na frente, mas a minha timidez. Ah, mas eu não sei cantar, as pessoas vão falar, e fica aquelas bombardeio dos pensamentos, poderíamos dizer negativo, mas o que é? É o espírito tímido, como o irmão falou, não é? Então, se alguém deseja falar, vamos abrir a porta para pelo menos uma ou duas considerações. Mas se não tiver ninguém, alguém gostaria de orar, fazer uma oração, e a gente finaliza e amanhã a gente continua. Será que tem mais alguém tímido fora eu? É, oi. Eu gostei do testemunho da Norma ontem, foi uma bênção. Quem É, não está assistindo essas madrugadas está perdendo, né? Eu já tinha caído na internet, eu fui assistir depois pelo YouTube. Eu fiquei assim impressionado em Deus. ô Vitor, eu fico impressionada com a sua fala. Eu vejo Deus em você e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você existir e, e louvo a Deus por você se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Isso impacta a gente. Isso faz com que a gente acorde já com vontade de ganhar almas, de buscar o Senhor assim com mais vontade, com mais assim, isso dá vontade da gente ser como Enoque, sabe? Você é um jovem e muitos jovens hoje não têm essa percepção. E quando a gente vê pessoas assim, que falam de Deus com tanta intrepidez, com tanto carinho, com tanto amor, isso faz tão bem pra gente. Isso é tão bom, muito bom. É, eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu ouvindo as mensagens nesse grupo, que é uma maravilha na vida da gente, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que o Senhor se surpreendesse comigo. É porque quando a gente ouve a pessoa falar e impactar o coração da gente, a gente fica com vontade de surpreender Deus, sabe? De fazer algo diferente para que Deus fique feliz. E eu saí para trabalhar e de repente eu entrei no ônibus e falei, Senhor, o ônibus está tão cheio, eu queria tanto falar do teu amor para alguém, te apresentar para alguém, Senhor, me ajuda. Antes de eu descer desse ônibus, e de repente fui indo para trás, aí parei num lugar em pé, assim, que tinha uma moça no canto e um jovem, né, um rapaz na beirada, sentados. E eu notei que a moça estava chorando. E eu falei, Senhor, é ela que eu tenho que falar de ti. Senhor, me ajuda, ela está sentada no canto, como que eu vou fazer? Aí no outro ponto, o rapaz desceu e eu sentei no lugar dele. E eu olhava para ela e dei bom dia, ela não respondeu nada. Aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda, o que que eu falo, o que que eu falo? Aí eu notei que ela olhou para a janela, olhou as pessoas lá fora. Aí eu disse para ela, olha, tá vendo aquela moça andando sorrindo? É porque ela deixou as dificuldades dela na mão do Papai do Céu, do Deus Todo-Poderoso. E ela tem certeza que os milagres acontecerão. Agora você tá vendo aquele rapaz andando com cara triste, carisbaixo? É porque ele não fez o mesmo. Ele não confiou em Deus. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso e a lágrima rolou. Eu disse para ela: olha, se você não quer falar, fale com Deus. Ele pode fazer tudo por você, porque Ele é poderoso. Ele te ama e Ele não tem prazer em nosso sofrimento. Acredite,
Deus já tem um milagre para você. E aí, ela levantou, deu sinal, pediu licença, eu dei, ela passou. E na hora que ela ia descer do ônibus, ela olhou para mim e deu um sorriso. Naquele momento, eu notei que essa sementinha que Jesus me permitiu jogar no coraçãozinho dela tinha germinado. Deus ia fazer algo por ela. E eu peguei, abaixei minha cabeça e falei: Senhor, não conheço essa menina, nem sei se vou vê-la novamente, mas eu queria muito que o Senhor me dissesse se ela recebeu essa bênção de alguma forma. 3 meses depois, eu fui ao centro, ali na Paraná. Eu estava esperando um ônibus para voltar para casa. Eu estava com um vestido azul. E de repente escutei alguém gritando: Ei, ei, você aí, você aí. Eu falei: Não, não é eu, porque no centro alguém me conhecesse, me chamar. Ei, ei. Até me chamou de moça. Ei, moça. Eu falei: Meu Deus, será que é comigo? Aí ela falou: Ei, você de azul. Aí eu falei: Epa, eu tô de azul. Aí eu olhei para trás. Ela falou: Ei, espera, espera, pedindo para esperar ela. Aí ela veio ao meu encontro. Aí ela disse: Ei, você lembra de mim? Eu falei: Não, desculpa, mas não lembro. Ela disse assim: Eu sou aquela moça que você encontrou no ônibus, lembra? Que quando você me disse assim, tá vendo aquela senhora ali? Ela deixou os problemas na mão de Deus. Lembra? Aí eu lembrei e falei: É você. E dei nela um abraço. Falei: Nossa, que coisa boa te ver. Aí ela disse para mim: Sabe, naquele dia eu estava para fazer uma besteira na minha vida. Eu desisti da vida. Mas quando eu cheguei aonde eu fui, eu dobrei os meus joelhos e lembrei das suas palavras. E eu coloquei as minhas dificuldades na mão de Deus. E não demorou nem 3 dias. Tudo foi dissipando. E Deus realizou um milagre na minha vida. E eu pedi Ele para te ver novamente, para falar. Sabe, irmãos, Deus, Ele surpreende a gente. Ele faz algo na vida da gente que deixa a gente com o coração assim contrito. A gente vê o quanto nós precisamos de Deus, o quanto Ele é bom, sabe? Dá vontade de ir lá, ficar no céu e nem voltar aqui na terra mais. Dá vontade de jogar aos pés de Cristo e ficar, sabe? Então Deus, ele realizou mais um milagre na vida dessa moça. Ele fez com que ela aceitasse estudar a Bíblia, conhecer melhor a Deus, sabe? É isso que Deus faz. Deus nos dá oportunidade toda hora dentro do ônibus, numa academia, numa caminhada, na faculdade, no supermercado, na farmácia. Nós estamos indo ali. A desculpa é que eu vou na farmácia comprar alguma coisa, a desculpa é que eu vou caminhar, mas na verdade Deus quer que a gente mude a vida de alguém ali naquele lugar. Deus manda a gente ali mudar a vida de alguém. Mas a desculpa é que a gente vai ali para fazer uma caminhada. Não, nós vamos ali salvar vidas. Nós vamos ali buscar alguém para mostrar que Deus existe, que Ele é amor, que Ele muda situações, que Ele muda aquilo que para o homem fala, é impossível. A gente fala: Não, não tem como. Irmãos, eu tenho tanto testemunho de pessoas que. Outro dia nós fomos na casa de uma moça que ela tinha um altar a Baal. Ela tinha lá cerveja, tinha a espada de São Jorge, tinha farofa dentro da sala dela. E hoje ela serve a Deus, ela canta lá na frente. Irmãos, é isso que é felicidade. Felicidade para mim é quando o outro fala: Olha, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero servir a esse Jesus. Isso é felicidade. Isso é ganhar na quina 1000 vezes de uma vezada só. Porque Deus, ele fala: Vinde a mim, as outras coisas serão acrescentadas. Se você precisa de dinheiro, Deus vai te dar. Se você precisa de uma faculdade, Deus vai te dar. Um trabalho, Deus vai te dar.
Mas busca Deus em primeiro lugar. Fale do amor dele para alguém. E Deus vai te dar tudo que você precisa. Aliás, ele dá até mais. Tem hora que eu falo, Deus, para que tanta bênção? Só a vida me basta, Senhor. Só o teu amor me basta. Mas Deus fala, não, vou te dar mais. Ele me deu um carro, irmãos, um carro. Uma pessoa chegou, me deu a chave e falou, Deus mandou te dar um carro de presente. Eu fiquei boba, na época da pandemia, que as pessoas estavam precisando de cesta básica. Ô, irmão, desculpa. Eu quando começo a falar, eu não paro, não. Desculpa, gente. Desculpa, viu? Vou parar por aqui. Ai, agora que eu vi as horas aqui. Irmã, Perdão, pode irmãzinha. falar. É Perdão. você, irmão Vitor. Pode falar. Desculpa, amada, porque quando eu começo a Nada que falar do amor desculpar, de Deus, eu irmã. paro. Você é muito Irmãs, especial. outro dia eu fui convidada para fazer uma vigília. Só eu ia Pode pregar. falar. Eu fiquei 5 horas falando e queria mais. Ai, mas é Olha, o muito pessoal, bom. posso É dar mais muito um bom. testemunho? Louvado Me seja Deus. Tô aqui desculpa, amada. chorando. Desculpa. É porque quando a gente fala de Nada que Deus, a gente desculpar, irmã. Nada que desculpar. O amor de Deus é assim. É desculpa. você falar e a Ai, gente querer ouvir seus testemunhos, irmã. É muito bom. A misericórdia de Deus é eterna. Você não sabe o ai, tanto me que é bom ver você perdoa. falar seus testemunhos. Ai, É muito desculpa, bom. viu? Uma vez, Deus não Oh, tem nada que desculpar. desculpa, amada. Mas eu tenho um Quando eu sei que a testemunho. irmã Norminha vai falar, eu já fico aqui atenta. Eu estava lendo começando a ler minha revista, mas já parei para lhe ouvir. Porque é o amor de Deus, irmã. É impactante. É bom Me demais. perdoa. Mas eu amo Nada que falar de. perdoar. É muito Olha, eu bom. vou falar com É vocês. maravilhoso, é maravilhoso. Às vezes eu estou arrumando casa e conversando com Deus. Aí eu paro. Falei, não, Senhor, eu vou conversar com o Senhor direito. Aí eu ajoelho e fico, Senhor, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Porque Oh, não tem glória, como não louvado amar seja esse Deus. Deus. Não tem como, amado. Não tem É como não amar tremendo, esse Deus. tremendo. Não tem como não Ele fazer a vontade dele. Ele é maravilhoso, irmão. Não é existe felicidade fora de Deus. É tão bom, sabe? Você já sair de casa assim, Senhor, eu vou para o trabalho, mas quem que o Senhor quer que eu fale do teu amor? Trabalho é só glória a desculpa. Deus. Eu estou ali Glória para a ganhar Deus. umas para ti. Para quem, Senhor? Eu quero, Senhor. Quero te surpreender, Jesus. Eu quero fazer uma coisa que o Glória a Senhor vai falar Deus. assim: olha, anjos, olha lá a minha servinha como é que tá brilhando. Aleluia. Amém. Louvado Desculpa, seja irmão. Deus. Deus seja Amém, louvado. Me amém. Louvado perdoa, seja Deus. Muito obrigada, irmã Norma. Senhor. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelas suas E palavras, estamos pelos muito seus testemunhos. felizes. Eu creio que o Senhor vai nos usar também, que a gente vai buscar mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria Desculpa, de irmão. convidar ou a irmã Zuleide ou o irmão Vitor. Irmão Vitor, esses momentos das considerações, o irmão vem e passa a mensagem. Aí depois Deus também passa a mensagem para o irmão. Você já percebeu isso? não, é É bênção, é verdade. bênção. Louvado seja Deus. Eu gosto de ouvir, como a gente fala, o Espírito Santo atua de maneiras diferentes no seu corpo. Um é mão, outro é perna, outra é. A irmã aí falou assim: ah, é que eu não sei falar igual o irmão Vitor fala, mas ela foi e contou uma história tão bonita do serviço dela e tal. Imagina como Deus é bondoso, né? Como que ele permite que o reino dele prospere de uma maneira tão rica e colorida, na verdade? Então, É ontem minha verdade. internet caiu, foi providencial, foi para que a irmã Norma pudesse falar. Eu estava falando muito ontem Louvado também. seja Deus. E aí, Ó, irmão Vitor, Deus já é, não gosta, Deus né? é perfeito. eu Já estava não falando gosta. demais. Você tinha A que dar esse Espírito Santo falou: testemunho para peraí, nós mesmo, irmã. a Espírito Santo falou assim: peraí, que eu tenho um negócio para falar para todo mundo aí, pela Norma, deixa eu, pum, cortou a internet do vídeo. Aí a irmã Norma pôde dar o depoimento dela e foi muito gostoso. Glória a Deus. Irmão, Ai, já vamos não orar, gosta que eu finalizando. amo, Tem viu? algumas pessoas que precisam ir para o trabalho. E amanhã tem mais, não é bom que vai ficar com gostinho de quero Glória a mais. Deus. Amém. Irmão Vitor, você Amém. poderia finalizar com a Vamos oração, por finalizar, meus gentileza? queridos. Depois a irmã Aurileide coloca o hino. E até amanhã, não é?
Exatamente. Amém. Vamos lá. Pai eterno e querido, como o Senhor é bom, Pai. Mesmo no mundo de trevas e sofrimento, nós estamos aqui nos regozijando no Senhor. Obrigado pela alegria em Cristo, obrigado pela vitória em Cristo, obrigado pelo serviço em Cristo, obrigado pelo amor em Cristo. Obrigado por tudo o que temos aprendido, o conhecimento, a inteligência e a sabedoria que está sendo derramada sobre nós e o aprendizado que serve para a gente fortalecer o corpo de Cristo. Obrigado pelos depoimentos Amém. das irmãs e pelos testemunhos que também não são ditos, mas são elevados em oração silenciosa a Ti todos os dias, pelas vitórias que são alcançadas em cada lar, porque estamos vendo que são centenas de pessoas assistindo os vídeos gravados. Apenas temos 15, 20 pessoas participando no ao vivo, então não tem como saber tudo o que está acontecendo, mas nós temos os olhos da fé. Sabemos que tem muita coisa boa acontecendo para a honra e glória do Santo Nome. Famílias serão restauradas através Glória a desse Deus. ministério, através dessa mensagem. Empregos serão conquistados e almas serão ganhas para o exército do Senhor. Isso traz muito Amém, alimento no Jesus. coração, isso traz muita paz, isso traz muita riqueza para a gente, mesmo que a gente deixe de fazer, às vezes, aqui pelo período que se toma de manhã, a gente deixa de fazer outras coisas, a gente pode até se lamentar, eu poderia estar resolvendo tal coisa, correndo para lá, correndo para cá, mas o que a gente está recebendo vale mais do que milhões. E por isso nós honramos e Glória a Deus. É verdade. glorificamos o seu santo nome. Bendito Amém. seja o Senhor e muito obrigado pelo que nós estamos passando e nos abençoe nesse novo dia, nessa nova semana. Que seja uma semana de muita abundância no Espírito de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos e até amanhã, se Até Deus quiser. amanhã. Até amanhã, Deus pastor. abençoe. Até amanhã. Glória a Deus Deus. abençoa. Amo Até amanhã. vocês. Deixa eu botar meu celular para carregar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até amanhã com a graça de Amém. Deus.